Iniciando, assim, só para explicar, não sei se você conhece, Raquel, mas esse livro é o que eu vou usar como base, como norte para os nossos catequeses. O catecismo sobre o 10º, porque as coisas aqui estão de modo mais claro, mais objetivo e mais simples de entender. Existem outros catecismos da igreja também, porque o catecismo amarelo grandão, não sei se você já viu, geralmente a secretaria de igreja sempre tem para vender. Mas eu recomendo que vocês tenham cada um desse em casa, é fácil de achar, tem para Kindle, tem PDF, tem tudo. É muito bom mesmo. Tá? E a Sagrada Escritura, claro, a gente vai usar. Não, a princípio ainda não, mas mais para frente vamos fazer mais uso da Sagrada Escritura para a gente entender o que é de cada coisa, né? Do porquê que eu estou falando isso. Bom, só para recapitular, semana passada eu falei sobre a Santíssima Trindade, sobre a hierarquia da criação e os anjos. Muito legal, gostei do resumo de vocês, tá? Muito bom mesmo. Uma coisa, Raquel, é que eu peço sempre aos catequizandos, a cada catequese, um resumo, se você entendeu. Não precisa ter medo de estar errado ou estar certo. Mas é bom porque, como eu disse, conhecimento é igual a entendimento mais memória. Geralmente uma aula ela serve para você ter o entendimento, mas não necessariamente a gente consegue memorizar tudo numa aula. Sim. Né? Então, quando eu expresso isso de alguma maneira, ou porque eu estou falando, ou porque eu estou escrevendo aquilo, geralmente isso fica mais gravado na memória, né? Quando eu faço esse exercício da expressão. Né? A cada catequese, você tem do prazo até a próxima catequese para me mandar. Pode ser um PDF, pode ser um texto no WhatsApp, tanto faz. Tá? Tranquilo e calmo. Muito bem, só para relembrar, então, semana passada eu falei sobre a Santíssima Trindade, expliquei mais ou menos, bem basicamente, o que é Deus, quem é Deus. Porque Deus é um só, mas em 3 pessoas. O último dia 17 foi o dia de São Patrício, né? Que é meu santo nomático, meu nome é Patrick. E ele sempre, quando ensinava sobre a Santíssima Trindade, ele pegava um trevo, tanto que a imagem dele é ele com uma roupa de bispo verde, como um trevo. Por quê? Porque Deus é um só, mas são 3 pessoas. Assim como o trevo tem 3 folhinhas, mas um só caule, a gente diz que é um só. Né? Então é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, que é todo amor, bondade, infinito. Tudo que existe, ele é aquilo por essência. Então ele explica, ele expressa quem ele é, ele fala quem ele conta quem ele é. Quando ele faz isso, ele gera eternamente a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus Filho. Deus Filho é tudo que o Pai é: a bondade, o amor, a misericórdia, a benevolência, tudo que tem de bom, inteligência, sabedoria, que está em Deus Pai, também está em Deus Filho. E Deus Filho ama Deus Pai ama o Filho. Isso é tão grande, tão forte, que procede eternamente a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho igualmente adorado e glorificado. Tudo que Deus precisa está nele mesmo. Ele não tem carência, ele não tem problemas, ele não tem, como fala, ele não pode não poder. Ele não pode errar, ele não pode se sentir diminuído, porque ele é completo nele mesmo. Então ele não precisava criar nada, mas ele quis criar. E por que ele quis criar? Diz o catecismo que ele quis criar as coisas, tanto espirituais como materiais, para fazer com que a criação participasse da alegria que é própria dele, da felicidade própria do céu. E é por isso que nós existimos, por isso que a gente está aqui. E à medida que eu correspondo ao amor de Deus, se eu morrer na amizade com Ele, então eu teria o prêmio eterno. Agora, se eu voluntariamente não quiser a amizade dele, Deus respeita. Ele não força ninguém. Só que, da mesma maneira que eu sou livre para fazer o que eu quero, eu não sou livre para as consequências. Você pode ter uma vida de libertinagem, mas a consequência vem, a conta chega. Não é assim? Então, Deus quer que a gente participe da felicidade dele, mas Ele quer que a gente escolha isso livremente. E aí depois eu fiz uma explicação básica da hierarquia da criação, né?
mais em cima os seres que são puramente espirituais, os anjos, com toda a hierarquia, os serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades. Eu falei de tudo isso? Acho que não. Então vou fazer uma catequese. A próxima catequese vai ser só sobre os anjos. Boa, eu preciso anotar isso para eu não me perder. Próxima catequese, anjos. Para a gente conhecer a natureza angélica. Aí, no meio de toda a criação está o ser humano. Por quê? Nós não somos só um corpo material, a gente tem uma alma que é espiritual. E nós somos no centro disso. Depois de nós temos animais sensíveis, né, irracionais, que têm capacidades de sentimentos, mas não são capazes de coisas que nós somos. Por exemplo, a racionalidade, a inteligência, a vontade livre, eles não têm. E o reino dos vegetais, né, aquelas que têm um princípio ativo de vida, mas que não têm sentidos, e depois mais embaixo os minerais. Então, o ser humano está no meio porque a gente é um misto de matéria e espírito. E o que une isso é chamado de compósito. Então, hoje a catequese, o meu objetivo é a gente tentar enxergar a alma. E é por isso, e é isso que nós vamos. Esse é o meu intuito hoje na catequese. O livro de Tessalonicenses. O que é o livro de Tessalonicenses? Teve um apóstolo chamado São Paulo. Quem já ouviu falar de São Paulo? Quem vai na missa sempre ouve falar. Direto tem leitura de São Paulo. 1 Tessalonicenses 5, 23. São Paulo fala que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Nós somos uma hierarquia. Deus criou a gente, mas não é só isso que eu estou vendo que eu toco. Tem mais. Né? Imediatamente em cima do nosso ser corpóreo, existe uma coisa chamada alma, e essa alma a gente viu que é uma alma racional. Então, o meu objetivo hoje é a gente enxergar isso na prática. Veja, a alma humana. Eu fiz um esquema aqui para eu não me perder. Como eu posso ver a alma? Veja, essas coisas aqui, elas não são propriamente de catequese. Isso aqui não é conteúdo de teologia, de Bíblia, de catecismo. Isso é uma coisa que você, com raciocínio, você consegue chegar. Você não precisa da Bíblia para entender essas coisas. E esse é o meu esforço que eu quero fazer aqui agora. A gente vê como que funciona. Porque é mais do que só o cérebro. Por exemplo, um elefante tem um cérebro muito grande, mas ele não é capaz de fazer uma conta de matemática. Ele não é capaz de entender certas coisas. Ele não é capaz de conhecer a verdade. Veja, se você tem um cachorro, existe uma diferença abissal, uma diferença tremenda entre você e o seu cachorro, por quê? Suponhamos, hipoteticamente, que você morre no lugar do seu cachorro. Se você estava passeando com o seu cachorro, um carro ia vir, aí você jogou o cachorro na calçada e nisso você se colocou na frente do carro e você correu para salvar o seu cachorro. Certo? Isso foi um ato de amor. Você gostava do seu cachorro, não queria que ele morresse e acabou morrendo no lugar dele. Mas o seu cachorro jamais vai saber isso. Ele jamais vai entender o que é isso que você fez, esse ato de amor, esse ato de vontade livre, no uso da sua faculdade, da sua inteligência, que vendo o perigo, premeditadamente se colocou no lugar dele, em favor dele. Então ele vai morrer. Isso você pode tentar explicar 1 milhão de vezes, mas ele não vai ser capaz disso. E por que não? Porque a alma que um cachorro tem é uma alma sensitiva, é só de sentimentos. Não é uma alma racional. E por não ser uma alma racional, não tem aquilo que eu disse que é chamado de inteligência. O que é inteligência? Inteligência, de novo, é duas palavras do latim: intus legere, ou seja, ler por dentro.
por dentro das coisas e conhecer o ser das coisas. Um outro exemplo. Se eu perguntasse para vocês, uma pessoa que vocês têm certeza que ama vocês não têm a menor dúvida, que ama com certeza, que você pode contar a qualquer momento. Se ela pode ser a mãe, o pai, os avós, não sei, alguém, geralmente algum familiar. E por que você sabe que essa pessoa ama você com certeza? Sem dúvida nenhuma, sem sombra. Porque essa pessoa foi capaz de fazer uma coisa chamada sacrifício. E o que é um sacrifício? A palavra em si significa sacrum fati, fazer o sagrado. Mas o que é isso? Por exemplo, uma mãe que ama muito o filho, ela é capaz, sei lá, de ficar a noite inteira no hospital se o filho estiver internado, velando, cuidando, atento. Não é agradável para o corpo. O corpo quer o tempo inteiro o quê? Descansar, dormir. Mas a inteligência, a alma diz não. Você é mãe, você ama o seu filho, você precisa estar ali para cuidá-lo, cuidar dele, para zelar. Então, quem é capaz de fazer isso? Só alguém que tem uma alma racional. Porque se fosse só os sentimentos, o que ia fazer? Amanhã, volta para casa, dormir, tchau, obrigado. Mas não é assim que ocorre. E por que isso é possível? Por causa justamente das duas faculdades, das duas potências que nós temos, chamado inteligência e vontade. Um computador, um celular, por mais avançado que seja, inteligência artificial, supostamente inteligência, mas no sentido objetivo mesmo, não é uma inteligência. Por quê? Porque ele age, o computador sempre age com uma programação. Ele está disposto a fazer aquilo que ele foi anteriormente programado para fazer. Então, por mais que uma inteligência artificial seja capaz de resolver problemas, situações que eu coloco, por mais que seja a capacidade de processamento do computador, qualquer que seja a marca, jamais o computador vai saber que ele existe. Por quê? Isso é outra coisa da inteligência. É o conhecimento do ser das coisas. Eu sou capaz de conhecer o ser das coisas. Um cachorro não é capaz disso. Uma inteligência artificial, um computador não é capaz disso. E esse é um dos motivos porque a espécie humana é definida como Homo sapiens sapiens, né? Que é Homo de homem, sapiens, que sabe. Mas aí, com a junção do outro sapiens em latim, fica a tradução aquele homem que sabe que sabe. Veja, uma vaca, ela sabe quando ela está com fome. Ela sabe a hora que ela tem que procriar ou a hora que ela tem que parir um bezerro. Isso ela sabe, mas ela não sabe que ela sabe disso. Ou seja, ela não tem uma autoconsciência. E veja, isso é uma coisa tão grande, tão profunda, que mesmo que um ser humano queira ou tente, claro, se ele não está com problemas psiquiátricos, você não consegue negar isso. Você não consegue negar a sua própria existência, a sua transcendência em relação das coisas. Você vê que não existe só essa realidade corpórea, essa realidade física, essa realidade palpável, mas justamente transcende num outro patamar. E é muito importante que eu entenda isso, porque isso já me leva a um outro ponto que eu quero chegar, que é a existência da alma. De que natureza que é essa alma que nós temos, que Deus infunde no ato da concepção? É de uma natureza eterna. Porque se eu sou capaz de conhecer a verdade, e a verdade é eterna, logo a minha alma é eterna.
Então, mesmo que eu morra corporalmente, a minha alma vai continuar existindo. Agora eu preciso definir o que é a verdade. O que é verdade? Santo Tomás de Aquino, um santo estupendo, um santo maravilhoso, muito inteligente, ele tem uma obra que inclusive ele morreu sem terminar. É chamado Suma Teológica. Ali tem muita coisa, mas ele também escreveu coisas de filosofia. Isso que a gente está falando aqui é filosofia, né? Então ele define a verdade pelo que ele tem de estudo, Sagrada Escritura, da revelação, né? Então ele fez uma definição do que é verdade. Aí ele diz assim: Quid est veritas? Aí ele responde: Veritas est adequatio intellectus et rei. Tradução: o que é a verdade? Ele pergunta. Aí ele responde: a verdade é a adequação do meu intelecto para as coisas. Aí vamos nos termos. O que é uma adequação? O que é uma equação? É aquelas operações na matemática que tem um sinal de igualdade no meio. Então, portanto, o que está do lado direito é igual ao lado esquerdo, certo? Isso é uma equação, que é a mesma origem da palavra. Tem no latim ad equatio, ou seja, para igualar, para a igualdade. Então, a verdade é uma adequação do meu intelecto às coisas. Eu preciso criar na minha cabeça como que um espectro, um objeto, uma imagem que corresponda com fidelidade ao objeto. Quando eu faço isso, eu tenho a verdade. Agora, se eu faço algo que é diferente disso, então eu não tenho a verdade. Um exemplo bem simples, bem claro. A camiseta que eu estou vestindo é de cor azul, certo? Se eu disser assim, não, a minha opinião é que essa camiseta não é azul, mas é verde. Vocês vão dizer que eu estou louco? Por quê? Simplesmente isso não é verdade. A experiência da realidade mostra que é azul comparado aos outros, né? No espectro das cores. Isso é azul e não é verde nem vermelho. Então, independente de eu gostar, independente da minha opinião, independente de eu estar vivo, é assim e vai continuar sendo assim, a não ser que alguém altere isso. Então eu só estarei com a verdade quando na minha cabeça tiver uma imagem, um objeto que corresponde à realidade. Então, portanto, é a minha cabeça que tem que se adequar às coisas e não o contrário. E a confusão disso leva, por exemplo, ao que hoje a gente vê triste, mas é realidade, a ideologia de gênero. É uma aberração. Por quê? Porque não é porque eu quero, ou porque não é a minha opinião, ou porque eu não gosto, que isso vai mudar intrinsecamente a realidade do ser. Né? Eu não posso um dia simplesmente amanhecer e dizer assim, eu me sinto um cachorro, então eu vou ser um cachorro. Porque simplesmente isso não corresponde à realidade. Então eu estou criando uma mentira. Uma mentira. Então eu tenho uma verdade quando eu crio um objeto na minha inteligência, no meu compósito. O que é compósito? É chamado compósito justamente a parte que une minha alma com o meu corpo. Porque é mais do que só o cérebro. Não pode ser só o cérebro. Porque, como eu disse, muitos animais têm cérebro, macacos têm cérebro, mas eles não são capazes de fazer um ato de inteligência, um ato de conhecer as coisas por dentro e conhecer a verdade do ser, a essência das coisas. Tá? E esse exercício ele tem que evoluir e transcender. Eu tenho que desenvolver isso. E como nós vamos desenvolvendo? Aos poucos, uma criança que é já o ser completo, um bebê, ali tem tudo. Ele tem tudo, mas em hábito. Ele tem tudo em potência, que vai sendo desenvolvido conforme a criança cresce. Certo? Mas não é só isso.
existe também uma outra coisa que é muito importante na minha constituição, no meu ser, que é a minha vontade. Que diferente, por exemplo, de um cachorro ou de uma vaca, a minha vontade ela é livre. Eu posso renunciar coisas. Eu posso determinadamente fazer escolhas, mesmo que isso seja desagradável. Tá? Então veja, um cachorro que está muito gordo, sei lá, você nunca vai ver ele falar, eu preciso fazer uma dieta. Primeiro porque ele não tem conhecimento das causas, porque ele não pode ver a verdade. E depois, se ele tiver com fome, tiver comida e não estiver doente, ele vai comer. Porque ele é, os animais irracionais, eles agem por instinto. É como se estivessem programados para fazer aquilo. Então, se ele está no cio e tem a oportunidade de acasalar, então ele vai acasalar. Ele nunca vai dizer um ato assim, não, hoje eu não quero porque eu sou fiel a outra cachorrinha lá. Não, isso não existe. Porque falta essas potências operativas. Na estrutura do ser deles, isso não ocorre. Né? Isso já me leva a outra parte que é muito importante. Por quê? Para eu ter um ato de fé, eu preciso da faculdade da minha inteligência. E para eu ter um ato de piedade, eu preciso da faculdade da minha vontade. E essas duas coisas são importantes porque é isso que me une a Deus. A fé e a piedade. No começo eu comecei dizendo que nós somos corpo, alma e espírito, certo? São Paulo disse isso. E o que é esse espírito? Esse espírito é justamente a parte dentro do nosso ser que é espiritual, portanto uma realidade da alma, nossa alma racional, que Deus criou para que Ele habite. Portanto, é um lugar tremendo dentro do nosso ser, muito grande, que eu posso tentar preencher com outras coisas, com vícios, né? Com coisas materiais, com coisas carnais, mas nada disso vai ser suficiente. Por quê? Porque é uma realidade que transcende o corpo e a alma, ela está sobre esses dois. E como que eu tenho esse contato com Deus? Como que eu desenvolvo essa relação com Deus? No livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, o escritor, provavelmente é São Paulo, mas a gente não tem certeza quem escreveu a carta aos Hebreus, diz que a fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Entende? Ah, mas como que eu sei que existe? Veja, um médico, quando ele pega o estetoscópio e põe na altura do coração, ele está ouvindo as batidas do coração, certo? Ele está vendo o coração? Não está. Mas o coração está ali. Então, não necessariamente eu só posso ter conhecimento das verdades pela experiência dos meus sentidos corporais. De novo, como eu estava dizendo, existe algo que transcende isso, e é justamente essas faculdades da inteligência e as faculdades da vontade que me eleva para isso. E essas duas potências, claro, todo o meu ser tem que participar disso, mas sem essas duas potências eu não consigo me elevar a Deus. O que é uma oração? Uma oração é uma elevação da alma a Deus. Essa é a definição mais clássica, que inclusive é a definição que está no Catecismo sobre Deus. Mas como que se eleva a alma a Deus? Eu não sei se vocês tiveram experiência disso. Geralmente, em acampamento isso acontece muito. Ou quando você está numa missa, numa pregação, você vê alguma coisa que é mais espiritual. Né? Sei lá, uma pregação do Frei Gilson, ou algo que você leu na Bíblia, aquilo chamou a sua atenção de uma maneira muito especial. Né? Aquilo te tomou, te arrebatou. O que aconteceu ali? Você teve um ato de fé. A sua inteligência viu uma verdade que era sobrenatural, ou seja, que está acima de toda a criação, uma verdade sobrenatural.
Isso foi elevado a uma potência máxima. Porque se ela é sobrenatural, então ela foi impulsionada pelo Espírito Santo. Você estava diante de uma realidade e aquilo te chamou a atenção de uma maneira muito grande, muito forte. Você se envolveu naquilo. É o próprio Cristo ressuscitado que toca na sua alma. Né? Você sente o amor de Deus. Você sente que Deus é vivo, Ele existe e Ele fala, Ele age. Mas como propriamente? Quando você se deixa encontrar, né? Na oração. Ou, sei lá, num momento difícil, você está numa realidade complicada, mas Deus vem ao seu encontro. E assim você vê muitas realidades na vida dos santos, tem todo o tempo. Todo o tempo. Não é? Quando você estuda o progresso espiritual que eles fazem. E só pode progredir na minha intimidade com Deus, no meu contato com Deus, aquele que, de tanto ter atos de fé, pela leitura da Sagrada Escritura, pela vida de oração, de meditação, depois eu vou explicar como que rezo, o que é oração, né? Mas esses atos de fé que usa a minha inteligência, eleva a minha inteligência, e depois convida a minha vontade, que você se sente tocado e impelido por aquilo. O que você quer fazer? Você quer amar de volta a Deus. Você sente o amor de Deus, você prova o amor de Deus e você quer corresponder àquilo. Porque não basta, quando eu tenho uma coisa boa, eu não quero que aquilo fique trancado, mas eu quero que aquilo saia, não é? E é por isso que eu tenho que entender essas coisas na minha alma, na minha inteligência, para entender como funcionam esses mecanismos, para eu poder evoluir e progredir, e não agir como um animal que fica agradando a carne o tempo inteiro, né? Como geralmente as pessoas são movidas? O que move as pessoas? Na teologia, se diz que o que geralmente move as pessoas são duas realidades. Ou ela é movida pelo irascível ou pelo concupiscível. Enquanto eu vou explicando isso, tenta observar isso na vida de vocês, com o que é verdadeiro. O que é o concupiscível? É aquilo que você quer pelo seu apetite, geralmente ligado à carne, que você deseja e toma para si sem esforço. Por exemplo, sei lá, você está em casa, tranquilo, sem problemas. Aí você vai na geladeira, tem um potão de sorvete lá. Você foi impelido pelo concupiscível. Você não teve que brigar com ninguém para... Você só foi lá na geladeira e pegou. Você não teve que disputar isso com ninguém. Então, é um ato da vontade, do apetite do meu ser, que me levou ao quê? A satisfazer ou uma fome, ou se eu já estou saciado, a satisfazer um vício. Porque comer pode ser um vício, né? Se é feito exageradamente, fora das proporções. Depois a gente vai ter uma catequese sobre doenças espirituais, eu vou explicar isso melhor. E aí, nesse movimento, se você pegar, sei lá, só uma taça de sorvete, as primeiras colheradas, elas são agradáveis, elas são apetecíveis, mas no fim aquilo vai como que diminuindo, e aí você precisa aumentar a dose para você ter aquelas mesmas sensações. Veja, você está alimentando o seu concupiscível, né? Se você não freia isso, daqui um pouco não basta só, você vai comer cada vez mais. Ou, por exemplo, sei lá, uma bebida. Você bebe um copo de vinho, aí não satisfaz, bebe outro, depois bebe outro. Cada vez mais que você bebe, menos é a sensação de recompensa que você sente. E para você ter aquela mesma sensação, você tem que aumentar a dose. E quanto mais você aumenta, mais você alimenta o concupiscível, maior é a sua chance de entrar no vício. E o que é um vício? É um mau hábito adquirido. O oposto do vício é o quê? O oposto do vício é a virtude, que é um bom hábito adquirido.
né? Um bom hábito de tranquilidade, você está focado, não, eu preciso treinar, eu vou, sei lá, uma situação hipotética, eu vou prestar um concurso para a Polícia Federal, então eu tenho que ir para a aplicação prática na prova, tem que ter um físico, né? Musculatura, eu tenho que desenvolver a musculatura, então eu vou acordar todo dia cedo, 5 horas, mesmo que eu esteja com sono, eu vou levantar. Aí aqui a gente já entra numa outra realidade, e não é mais ligado à vontade, mas à inteligência, que é justamente o irascível. É aquilo que você faz, mas que você precisa de uma luta para alcançar. É uma realidade mais da inteligência. Porque, veja, o que faz o sujeito acordar 5 horas da manhã para treinar, para correr, fazer musculação, que é uma coisa que cansa, no começo é muito doloroso, e você podia muito bem ficar dormindo até 8 horas da manhã na sua cama, tranquilo e calmo. O que te impele a fazer isso? O que te move a fazer isso? É justamente o irascível, né? Que é uma coisa ligada na inteligência. Embora o corpo, o concupiscível está gritando, fica na cama, vamos dormir, é melhor do que levantar, é melhor do que academia. Mas a inteligência vem e ordena, fala assim, não, eu quero ser policial federal, eu preciso desenvolver minha musculatura, porque eu vou prestar concurso. Então você se enamora pela finalidade das coisas. E quem é capaz de fazer isso? Um cachorro é capaz de fazer isso? Ele não é, porque justamente a alma dele não é capaz de ler as coisas por dentro. Intus lectire, ou seja, não tem inteligência. E aí, voltando isso para a realidade das coisas espirituais, da vida espiritual, isso é importantíssimo. Porque se você não entende esses mecanismos, depois você fica escravo de você mesmo. Você não está percebendo o mal que você está fazendo para você mesmo. Porque você está alimentando e buscando coisas que não estão te trazendo um bem verdadeiro, mas um bem momentâneo. Deus, que criou o tempo, portanto, Ele não está no tempo. Ele sabe de todas as coisas. E Ele sabe o que é melhor para a gente, embora a gente não creia. Então veja, se Deus permitiu, sei lá, você está indo para o trabalho, só um exemplo bem bobo, está indo para o trabalho e chegou na garagem, o pneu está furado. Aí você faz o quê? Imediatamente se revolta. Ah, que droga! O que eu vou fazer agora? Eu vou chegar atrasado. Aí até trocar o pneu. Aí depois tem trânsito. Mas, sei lá, Deus talvez permitiu aquilo para você não ser surpreendido com um acidente. Então, Deus, que está vendo todas as coisas, Ele tem conhecimento das causas de tudo, Ele tem um controle de tudo. Ele não quer só o nosso bem momentâneo, mas Ele quer o nosso bem integral. E para que tenhamos o bem integral, se preciso for, Ele vai permitir, por exemplo, que você tenha uma doença. Se aquilo for para o seu bem, para a sua salvação, Deus vai permitir. Embora, como a gente não tem conhecimento de todas as coisas, a gente acha que é só o mal. Então, o que é capaz de permitir isso? Ah, porque Deus é malvado, Ele está chateado comigo. Não! Ele é puro amor. Mas Ele é um ser espiritual, muito elevado, Ele é infinito. E Ele tem também essas realidades. Ele me criou desse jeito, porque lá no Gênesis não diz, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então nós compartilhamos isso que Deus criou a gente como Ele é, em termos, né? Claro, de um modo muito, muito inferior. Mas nós temos como Deus inteligência e vontade. Então, para eu me unir a Deus, eu preciso envolver todo o meu ser nisso. Né? Eu preciso me preparar, me elevar a estrutura do meu ser para isso. Então, se eu não faço atos de inteligência, eu não vou conseguir fazer atos de fé. E sem atos de fé, eu não vou conseguir progredir na minha intimidade com Deus. Chega um ponto que você percebe claramente o que Deus está falando para você. Você cria como que ouvidos espirituais. Gente, isso é verdade. Isso parece loucura, né? Mas Deus fala. E eu tive essa experiência várias vezes, em situações complicadas na minha vida. E Deus me fala claramente o que eu tinha que fazer.
E é sempre acompanhado. A voz de Deus é diferente, porque não é como que um ruído, mas é uma coisa interior, sabe? Por dentro de você. E sempre é acompanhado de uma grande paz, uma calmaria. É impressionante. E quanto mais você desenvolve a intimidade com Deus pela fé, na inteligência e pela vontade, né, que é a piedade, quanto mais você desenvolve isso, mais próximo de Deus você fica. E isso é o que faz todo santo. Sei lá, São José Maria Escrivá, que eu gosto muito, sou devoto. Eu trabalho aqui e sempre que eu posso peço a intercessão dele, ou São Padre Pio, que atingiram uma intimidade com Deus. Foi uma coisa impressionante. São Padre Pio, ele levou numa mística tão grande que ele via Jesus e Virgem Maria e conversava, como estou conversando com você aqui. Os anjos também. E depois ele estava tão habituado, já desde criança, ele já tinha se elevado muito na mística, na intimidade com Deus, que ele achava super normal. Então, quando ele foi confessar, que ele ia confessar, que ele contava para o padre as coisas que o anjo da guarda tinha dito, ele ficou surpreso do padre não saber o que era aquilo, porque o padre não via os anjos, só o São Padre Pio, né? São Padre Pio já estava muito elevado na mística. A vida do chefe, por exemplo, que eu contei semana passada, né? Muito bom, porque ele desenvolveu tanto a fé nele, e usando essas potências que nós temos, a inteligência e a vontade, né? A fé e a piedade. Tanto de uma tal maneira que ele ficou unido a Jesus, o Espírito Santo, que Deus falava as coisas constantemente para ele. De tudo, ele era médico, ele trabalhava na Santa Casa de Misericórdia no Rio de Janeiro. E aí um dia, eu não sei se eu contei semana passada, vou falar de novo. Essa história é muito boa. Ele, muito piedoso, muito devoto. Um dia ele atendendo um paciente que estava muito mal, chegou para ser internado. Aí o doutor Guido falou assim: não, o que você precisa não é na medicina humana, o que você está precisando é confissão. Você precisa confessar os seus pecados. Aí o paciente lá falou assim: não, eu não tenho pecado. E aí Jesus começou a falar para ele os pecados do paciente. E ele foi falando em voz alta para todo mundo ouvir. Você fez isso, foi falando. O cara ficou com os olhos arregalados assim, meu Deus. Foi se confessar. Tinha um capelão no hospital, um padre. Capelão, como é chamado. E depois que o padre deu a absolvição, ele ficou curado. Era o que ele estava sentindo na carne era reflexo que estava na alma. A doença dele era espiritual. E do jeito que o Guido tinha dito, era de fato, porque ele estava com pecado, mas não queria reconhecer. Não? Então, como você progride nisso? Pela via da oração. Aí hoje, especificamente, eu queria já dar sequência no que nós falamos semana passada, que é a obra da criação. Se você diz, quando a gente abre o livro de Gênesis, que está no começo da Bíblia, nos primeiros capítulos, fala do que? A criação de Deus. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ele primeiro criou as coisas espirituais e coisas temporais, que é material. E em uma semana ele fez todas as coisas. Só que, veja, eu disse semana passada, eu vou repetir. A Bíblia não é um livro de ciência, não é um livro de história. Então não é que exatamente foi um dia de 24 horas, cada dia da criação. Vocês já leram isso? Da criação? Então, vocês têm Bíblia em casa? Não? Sério? Cara, vamos comprar. Beleza? Pode ser? Bíblia e Catecismo. Tarefa já para a próxima semana, ler o primeiro e segundo capítulo. É curtinho. Aí compra uma Bíblia católica, porque existem Bíblias que são alteradas, então não está no original, como forma original, certo? Por exemplo, Bíblia Ave Maria, Bíblia de Jerusalém, Bíblia do Peregrino, são todas Bíblias católicas, que está conforme o original.
Então, na criação, no livro de Gênesis, os primeiros capítulos falam do quê? Da criação de Deus. Cada dia Deus criou alguma coisa, né? Veja, a terra, no princípio Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Foi o primeiro dia. Aí cada dia ele vai descrevendo uma coisa, né? Deus cria todas as coisas. A palavra dele é criadora, porque ele é Deus. Deus não joga a conversa fora. A palavra dele é eficaz. E é essa palavra que eu preciso ouvir no meu coração. Porque Deus está o tempo inteiro querendo falar comigo, sabe? Ele quer comunicar. E aí aconteceu que Deus criou o homem e a mulher. E deixou lá, no paraíso, no jardim do Éden. E no meio desse paraíso lá, tinha tudo, tinha os animais, não tinha problema, não tinha doença, não tinha dores, não tinha nada de mal. Era um paraíso mesmo. Não existia morte. E aí, o que sucedeu? Sucedeu que Deus colocou uma árvore no meio do jardim e disse, olha, vocês estão proibidos de comer aquela árvore, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Por que Deus fez isso? Porque Deus, ele ainda não tinha se revelado face a face. Se Deus se revelar face a face para uma pessoa, ele é uma verdade inexistível. Então é como se a gente fosse forçado a amar e servir ele. E Deus não quer isso. Deus quer que a gente primeiro manifesta a nossa vontade, dizendo, sim, eu quero. Entende? Mas como você faz isso? Falando? Não, por atos. Sua vida. Porque falar é muito fácil. Falar até papagaio fala. Não é assim? Então Deus colocou essa árvore lá no meio para testar eles. Para testar se eles iam ser obedientes por liberdade. O que aconteceu? Demônio. Apareceu um demônio, que é Lúcifer, e tentou Eva. E Eva pegou o fruto, comeu e deu para Adão. Ali naquele momento o pecado entrou no mundo. E a morte entrou no mundo. E tudo que é ruim de mal passou a existir. Antes era só paraíso, não tínhamos problemas. E a gente inclusive tinha até outras coisas que não temos mais, que os dons preternaturais, né? A nossa inteligência de Adão e Eva era muito maior, melhor que a nossa. E eles não precisavam fazer nada com esforço. Tudo era muito fácil, tranquilo. Não tinham doenças. Não tinha injustiça. E aí eles pecaram e a morte entrou no mundo. Então entrou outros castigos. E perdeu aquela intimidade que era comum de Adão e Eva. Era fácil com Deus. Tá? Tinha uma intimidade constante com Deus. Eles perderam isso. E ofenderam gravemente a Deus. O que é um pecado? É uma ofensa a Deus. O que é um pecado? É aquilo que Deus revelou que não pode ser feito. Porque se eu faço, eu morro. Entendeu? Então, se eu estou ofendendo a Deus, Deus é infinito, logo a ofensa é infinita. Imagina, sujeito, um ladrão, um bandido, entrou na casa, uma família, casal, tinha 2 filhos gigantes, os cachorros lá, um papagaio. Ele chegou lá e matou as crianças, matou os animais e roubou um monte de coisa. É muito mais triste para um casal ter perdido os filhos do que, por exemplo, sei lá, perder dinheiro ou por ter perdido os animais, por esse assalto, né? Então veja, a ofensa é relativa a quem é ofendido e não a quem ofende. Então a ofensa não é do tamanho, digamos, do bandido, mas de quem foi ofendido. No caso, os pais que perderam os filhos, certo? Então, se eu peco e eu ofendo a Deus, e Deus é infinito, logo a ofensa é do tamanho do infinito. Então, um só pecado que eu cometo, um só pecado, para eu remir esse pecado e voltar na amizade com Deus, mesmo se eu passasse a eternidade no inferno, não seria suficiente para mim, para pagar essa culpa, para tirar essa ofensa. Porque eu sou finito, eu não sou eterno. A minha alma é eterna, mas eu não sou infinito.
Teve um momento que eu passei a existir. E Deus é infinito. Daí aqui a gente tem um problema enorme. Por quê? Depois do pecado de Adão e Eva, as portas do céu simplesmente se fecharam. Seria impossível a salvação. Consegue entender o tamanho do problema? Porque Deus, que é bondade infinita, e Ele é infinito, foi ofendido por nós, que somos criaturas muito pequenas, infinitas, porque não é infinito. Então, e agora para resolver isso? Confissão. Mas o que resolve a confissão? Por que confissão faz voltar a amizade com Deus? Porque alguém tem que pagar a culpa. Certo? Se eu, sei lá, cometo um crime por furto, sou condenado, o que acontece comigo? Eu posso ficar de boa na sociedade? Não, se eu sou condenado, eu vou para prisão, não é assim? Sim. E só vou ter liberdade depois que eu sair. Então eu tenho que pagar essa pena. Como que eu faço para pagar a pena? Ficar preso. Pois é, mas mesmo se eu ficar preso eternamente no inferno, não dá. Ainda é pouco. Ainda é insuficiente. Deus, que é bondade infinita, Ele sabia disso. Sabia que isso poderia acontecer. E Deus não deixou a humanidade ver navios. Ele poderia simplesmente deixar todo mundo ir para o inferno. Porque eu, por mim mesmo, sem a graça de Deus, só sou capaz de fazer aquilo que é mal, que é ruim. Eu, sem a ajuda de Deus, não sou capaz de fazer nada que é bom. Tá? Porque, por exemplo, se eu faço um ato de caridade, sei lá, eu fiz uma doação para uma família carente. Parece que foi eu simplesmente que fiz isso, né? Mas, na verdade, teve uma graça anterior que me impediu aquilo. Então, houve um movimento anterior que veio de Deus. E eu correspondi. Mesmo nesse caso, mesmo se eu fizesse, sei lá, se eu acabasse com uma fome na África, no mundo inteiro, sozinho, se eu conseguisse, não seria suficiente para remir um só pecado. Um só pecado a gente comete vários pecados. Diz a Sagrada Escritura que um justo peca 7 vezes ao dia. Uma pessoa santa, imagina quem não é santo. Como eu, infelizmente. E aí, Deus prometeu um Salvador. Já respondendo a pergunta que eu fiz semana passada, que eu não quis responder, que a Ana Paula perguntou. Então, passaram-se várias gerações depois de Adão e Eva. Deus fez uma aliança com Moisés, prometeu o Salvador, depois Deus fez uma aliança com Abraão, antes de Moisés, muito antes. Abraão é nosso pai na fé, porque diante de todo escárnio de todo mundo, ele decidiu ser fiel a Deus, e obedeceu, e entregou o próprio filho em sacrifício. Vocês conhecem a história de Abraão? Vou contar bem rápido. Abraão era um homem que sempre quis ter filho, mas não pôde. A esposa dele era estéril. Aí no fim, já na velhice, que ele perseverou na fidelidade de Deus, mesmo assim, contrariado com isso, a esposa dele, Sara, teve um filho, que ele se chamava Isaac. E antes disso, Deus revelou para ele que ia fazer uma aliança com ele, com Abraão. E que a descendência de Abraão ia ser mais numerosa que as estrelas do céu. E aí Deus deu um filho para Abraão. Depois Deus pediu que Abraão entregasse esse filho em sacrifício. Deus pediu, olha o que Deus pediu para ele. Deus pediu para Abraão matar o próprio filho. Eu ofereci sacrifício de volta, porque todas as coisas que eu tenho, eu não tenho só por mim mesmo. Deus me ajudou de alguma maneira. Então tudo que eu tenho que entregar para Deus.
Então foi isso que Deus pediu a Abraão, para ele entregar. Mas aí não foi o que aconteceu, porque Abraão obedeceu isso, mesmo chorando, triste. Mas na hora que ele ia fazer isso, o anjo segurou a mão dele e não deixou que isso acontecesse. Aí Deus prometeu uma descendência para Abraão e fez uma aliança. Ele disse que da descendência de Abraão ia vir o Salvador, que ia pagar essa culpa e finalmente as portas do céu iam se abrir novamente. Aí depois veio o filho dele, Isaac, depois de Isaac, Jacó. Jacó teve 12 filhos, da qual surgiram as 12 tribos de Israel, que era o povo de Deus. Então, para você ser povo de Deus, você tinha que nascer de algum desses descendentes de Abraão, dos filhos de Jacó. Porque senão, você simplesmente era uma criatura, não era possível, sabe? Tanto que judeu, até hoje, eles não são prosélitos, eles não saem convertendo as pessoas. Ou você nasce judeu, ou você é um simpatizante, não é? Ou alguém que cumpre ali. Mas judeu, especificamente, você tem que nascer de uma mãe judia, de um pai judeu. Senão você não é. E aí Deus fez uma aliança de sangue com Abraão. Você tinha que ser descendente de sangue. Aí depois Deus renovou essa aliança com Davi. Ele disse que o Messias, o Salvador, que ia pagar a culpa de toda a humanidade, ia vir da descendência real do Messias. Né? E aí quem que é esse Salvador? Vocês sabem ou não? Não? Tem nem ideia? Que pagou a culpa no nosso lugar. Tem ideia, Raquel? Porque lembra, a gente tem pecado, o pecado entrou no mundo, certo? Deus foi ofendido, não é assim? Então, para a gente poder ser salvo e não cair todo mundo no inferno para eternamente, alguém tinha que pagar essa conta. Jesus. Mas e quem é Jesus? Deus Filho. É Deus Filho, exatamente. É Deus Filho que se encarnou. A humanidade precisava apresentar para Deus Pai uma reparação que tivesse um valor infinito. Vocês estão entendendo? Que oferecesse um sacrifício. Portanto, tinha que ser alguém humano, com inteligência, com vontade livre. Que fosse livremente, que oferecesse livremente o sacrifício para aplacar a justiça divina. Só que não podia ser só uma pessoa humana. Porque só um humano, uma criatura humana, não é infinito. Então, o que Deus Pai fez? Mandou o seu Filho unigênito, que é Deus também. Então Deus, quando Jesus Cristo, que é Deus Filho, quando Ele se encarna, o que acontece? A pessoa dele é divina desde toda a eternidade. A pessoa dele já existia antes. Certo? Mas ele assumiu uma natureza humana. Então agora ele tem duas naturezas, mas uma só pessoa. Entende isso? Ou tá confuso? Veja, o que é pessoa? Lembra da catequese semana passada? O que é uma pessoa? Uma pessoa é um ser que tem vontade livre e racionalidade, inteligência. Né? Isso eu posso definir como uma pessoa. Por isso eu não posso chamar um cachorro de pessoa, porque ele não tem vontade livre nem inteligência. Deus tem vontade livre? Sim. Ele tem inteligência? Sim. Então ele é uma pessoa. Aliás, são três pessoas e não só Deus. E o que é uma natureza? É aquilo que define um grupo, certo? Uma substância. O que é uma natureza humana? É aquilo que é comum entre os seres humanos. E o que é uma pessoa? É aquilo que distingue cada indivíduo. Eu sou uma pessoa, você é outra pessoa, mas todos nós compartilhamos o que? A natureza humana. Entende isso? Então Deus já tinha a natureza divina, certo? E pessoa divina. Sempre existiu. Mas a humanidade tinha que apresentar uma reparação para Deus Pai. Apresentar um sacrifício. Ou seja, tinha que ser uma pessoa humana com inteligência e vontade também. Mas não podia ser só humano, porque uma criatura humana é finita e precisava de uma reparação de valor infinito.
Então Deus Pai mandou Deus Filho se encarnar. E ele assumiu uma natureza humana. Para quê? Para que a pessoa dele, a pessoa de Deus Filho, que uniu a natureza humana e a natureza divina, porque tem duas naturezas, uma só pessoa. Vai entender agora? Ofereceu para Deus Pai um sacrifício expiatório. Sabe o que é expiar? É pagar a culpa. Expiar significa isso, né? É quando você como eu posso dizer? É justamente isso, quando você paga a culpa própria ou do outro. Deus Filho não pode errar, ele não pode pecar. Ele nunca pecou. Ele assumiu a natureza humana igual a nossa, ele foi igual a nós em tudo, menos no pecado. E aí ele apresentou para Deus Pai uma reparação infinita. Quando? Que momento? O que aconteceu com Jesus? Ele foi torturado. Torturado, ele morreu na cruz. E por que ele morreu na cruz? Para a nossa salvação. Por quê? Quem que tinha que morrer na cruz? Eu e você. Mas ele assumiu a minha culpa e a sua. E de todas as pessoas de toda a história. Por quê? Porque ele é Deus. Então cada ato que ele faz tem valor infinito. Entende? Então, aí novamente a porta do céu se abriu e novamente eu posso ser salvo. Mas imediatamente o fato de Jesus ter morrido na cruz significa que todo mundo vai ser salvo? Não. Por quê? Porque assim como Adão e Eva, todos os que nascem aqui na Terra, nós estamos num período de prova, de teste. Para eu decidir com as minhas palavras, com os meus atos, se eu quero ou não amar a Deus. E portanto, se eu quero ou não receber a salvação que vem de Jesus. Porque sem Cristo ninguém pode se salvar. Porque ele foi um ser humano com inteligência livre e vontade que ofereceu um sacrifício expiatório que nos redimiu. O que é redimir? Redimir é comprar de volta. É tipo, Adão e Eva estavam na amizade com Deus, tudo bonitinho, aí pecou. O que acontece com uma pessoa que peca? Ela entra em estado de morte. Ela é objeto da justiça e da ira de Deus e propriedade dos demônios. Uma pessoa em estado de pecado, que não está na graça, ela é objeto da ira de Deus, objeto e propriedade dos demônios, porque justamente você escolheu ficar longe do seu princípio, no motivo pelo qual você existe, que é Deus. Que é a finalidade pela qual você foi criado, a felicidade em Deus. E se você peca, é como se você estivesse cuspindo na cara de Deus. Você está rejeitando a Deus. E aí Jesus, que era Deus e portanto todos os atos deles têm valor infinito, assumiu uma natureza humana para pagar, para nos redimir e comprar do demônio a nossa alma. Só que isso só pode acontecer quando eu recebo a graça de Cristo. E quando que isso acontece? Quando eu recebo os sacramentos que Jesus deixou. O batismo, a Eucaristia, a confissão, crisma, matrimônio, né? Ou ordem, para quem vai ser padre, a unção quando eu estou morrendo. A gente vai ver cada um desses sacramentos da Sagrada Escritura depois. Eu só estou dando um panorama geral. Entende? Se eu não estou em estado de graça, se a graça de Cristo não está na minha alma, então eu não estou em amizade com Deus. Portanto, eu tenho que buscar os sacramentos. Eu preciso do batismo. A hora que Jesus diz, teve um senhor chamado Nicodemos, quando Jesus ainda estava aqui na terra. E aí ele foi conversar
Nicodemos que era judeu, e os judeus esperavam a vinda do Messias, e os judeus que até hoje esperam ainda, eles não creem em Jesus. Né? Aí Nicodemos foi falar com Jesus. Em verdade te digo, aí Jesus responde para ele, né? Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que é renascer na água? É o batismo. Quem não é batizado, quem recusa o batismo, não pode ver Deus face a face. E aquele que é batizado, mas cometeu algum pecado grave, vê que o pecado grave é um pecado contra os 10 mandamentos, também não pode ver Deus face a face. Porque justamente está no estado de ir a Deus. Entende? Então, só para recapitular. Então, a gente viu mais coisas que deu para entender o que é a alma. E, portanto, eu tenho alma e eu sou um ser espiritual. Certo? E o que é espírito? Então, eu tenho corpo, alma e espírito. E a gente viu cada uma dessas coisas. E que na alma eu tenho duas potências, a inteligência e a vontade. E a inteligência e a vontade que é movido ou move pelo concupiscível e pelo irascível. O que é o concupiscível? É aquilo que eu faço, que é apetecível, que é agradável, que eu faço sem esforço. E que, portanto, se eu não usar disso de modo ordenado, eu vou cair em vício. Agora, não é só o concupiscível, tem o irascível, que é ligado à inteligência, que é aquilo que eu faço, que eu me movo para fazer, e que mesmo que a minha carne não queira, eu faço mesmo assim, né? Eu dei o exemplo de quem vai treinar de madrugada, né? Quem faz isso? É porque está agindo pelo irascível, pela inteligência. E um animal irracional jamais é capaz de fazer isso, né? Então eu tenho que ordenar as minhas faculdades para eu não ser, como fala, para a minha estrutura esteja correta e adequada. Porque o espírito tem que mandar na alma e a alma tem que mandar no meu corpo. Porque se eu só viver para agradar o meu corpo, eu vou acabar morrendo também. Eu vou cair em vício, alguma coisa. O que é um drogado? Um drogado é aquele que está agindo só pelo concupiscível. Ele acha que o bem supremo da vida dele é a droga. Mas isso não é a verdade. Ele não está usando a faculdade da inteligência. E, portanto, ele está se destruindo. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do vício é a morte. Veja, quanto mais você se afasta das coisas de Deus, mais desestruturado você fica. Mais fora da felicidade você fica. Por mais que você ache que esteja isso. Mas é um equívoco. Né? E depois, por fim, a gente viu sobre a criação, bem brevemente. Vocês vão ler em casa o primeiro e o segundo capítulo do livro de Gênesis. Né? Se puder, até decora, porque é bem fácil, só para ver a estrutura da criação. A gente viu também que a Bíblia não é um livro de ciência nem de história. É a palavra de Deus. Deus quer revelar uma coisa que é mais profunda do que só o que está literalmente escrito. Então, existem muitas metáforas. Algumas coisas são reais objetivas. Por exemplo, Adão e Eva existiu de verdade. Existem provas, inclusive científicas disso. Que toda a humanidade descendeu de um único casal. Vocês podem pesquisar depois o projeto Genoma Humano, do DNA mitocondrial. Você já ouviu falar disso? É interessantíssimo. Projeto Genoma Humano, DNA mitocondrial. Que foi feito, depois você pesquisa, era uma comissão com vários cientistas, inclusive o chefe deles era ateu e depois se converteu. Porque ele viu que toda a humanidade descende de um único casal. Em que lembrou? Adão e Eva. E aí, depois a gente viu sobre a criação, o pecado original, que fez o quê? Fechou as portas do céu. E a gente viu brevemente a aliança que Deus fez e o nosso Salvador, Messias, Jesus Cristo. Né? Os católicos do Oriente, quando eles vão fazer o sinal da cruz, tá sempre com a mão direita, eles fecham esses dois dedos aqui na palma da mão, e esses aqui, eles fecham assim e fazem o sinal da cruz desse jeito. Por quê?
Porque Deus são 3 pessoas, mas é um só Deus. Jesus, que era Deus, tinha natureza divina, assumiu uma natureza humana. E essa natureza humana nasceu de Maria Virgem. Veja na mão de vocês. Tem um M. O M, tanto em grego como em latim, escreve desse mesmo jeito aqui. Nasceu de Maria Virgem. Claro que tem idioma que o M não tem nada a ver com isso, né? Mas é só uma representação que é feita para fazer o sinal da cruz. Não, do Pai e do Espírito. Amém? Alguma dúvida? Foi difícil. Não. Você ficar com dúvida, tá? E aí eu espero de vocês o resumo. E é isso para hoje. Já deu 1 hora.